Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo deste ano 2025. Então desejando a todos um feliz ano e que nós consigamos também aqui no canal produzir conteúdo com a sequência que vocês merecem, né? Então vamos falar de bola de ouro. Deixei uma enquete aí nos últimos dias perguntando se vocês acreditam que poderia haver uma bola de ouro dividida, né? E aí coloquei as opções que não, a segunda que sim, algumas já poderiam ter sido, e a terceira que somente se fossem jogadores de mesma equipe, mesmo clube e mesma seleção. A maioria disse que sim, então de início nós concordamos. Então o tema desse vídeo ele vai falar sobre quais bolas de ouro, né, no retroativo, no histórico, poderiam ter sido divididas, né? Quais, segundo critérios que eu vou colocar, né, dividir aqui para vocês as temporadas específicas, quais delas que poderiam ter acontecido essa situação. Não aconteceram, naturalmente, escolheu-se por um. Eu também, e creio que todos vocês, nessas que eu falar que poderia ser dividida, não estou dizendo que deveria ter sido dividida, e sim que eu entendo que são temporadas equivalentes e que qual escolha fosse feita estaria de bom grado, né? Mas eu vou então colocar os critérios para isso e elaborar em cima desses critérios até chegarmos naquelas duas principais e uma que se destaca, que eu entendo que deveria ter sido dividida, vamos dizer assim, no limite das possibilidades. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o contexto, né? Eu fiz um vídeo com meu querido amigo Felipe Brito falando sobre o que significaria no sentido histórico, o peso histórico da bola de ouro do Vini Júnior. Tanto ele quanto eu, quanto a maioria de nós, apostávamos que queríamos que o Vini Júnior vencesse. Ainda entendo que ele foi o mais merecedor de vencer a bola de ouro, mas diferentemente da maioria das pessoas, eu não entendo que tenha sido roubo. Sempre falei contra esse termo. Vocês podem verificar em todos os meus vídeos aí na playlist Bola de Ouro, né? Temos atualmente 12 vídeos, esse é o 13º sobre esse tema, em que eu trabalho o histórico da premiação, cotejo com o prêmio FIFA e temporadas específicas também. Então sempre fui contrário ao termo roubo e sempre fui questionar quando as pessoas falam em que uma temporada específica é um absurdo que outro tivesse ganhado, ou que com toda certeza é um que deveria ter ganhado, né? Então temos vídeos aí, por exemplo, sobre a temporada 2015, que ainda e outro dia aí eu me envolvi em vários comentários, em postagens no próprio YouTube, retornando a história de que o Neymar deveria ter sido o Bola de Ouro de 2015. Volta e meia a gente ouve falar questionamentos acerca do Luka Modric em 2018 e ao mesmo tempo lobbies para que o Cristiano Ronaldo vencesse. Em 2021, Messi e Lewandowski, mesma coisa. E também em 2023, Messi e Haaland, né? Então todas essas quatro aí específicas que eu citei já tem vídeos no canal, né? A do Neymar, Modric e Lewandowski estão vídeos específicos com o título. E a de 2023 é sobre a Copa do Mundo, né? Se a Copa do Mundo não valorizava, a bola de ouro não valorizava a Copa do Mundo antigamente, no qual eu trato sobre por que o Messi foi escolhido bola de ouro em 2023. O prêmio que o Messi recebe da FIFA em 2024, relativo à temporada, né, 23, aí sim, esse realmente é um absurdo, tanto é que nem o próprio Messi foi, os três candidatos não se fizeram presentes na premiação da FIFA, né? Mas me chamou muita atenção essa bola de ouro atual, né, 2024. Então o Vini vence na FIFA e o Rodri venceu a bola de ouro. Mas me chamou muita atenção essa questão de falar em roubo e falar em racismo como motivo para que o Vinícius não tivesse vencido. Isso são dois termos que a gente deve rechaçar, né? Não foi roubo, foi critério, e o próprio prêmio da FIFA, se vocês observarem, vai mostrar que houve uma congruência com o pensamento da Bola de Ouro, ou seja, a Bola de Ouro ela é a votação de jornalistas e o da FIFA hoje ela é a votação de técnicos, capitães, jornalistas e torcedores, né? Enquetes, votações. Só que ela distribui o peso nessas quatro, soma e tem uma pontuação de acordo com os pesos, né? O Rodri ele venceu novamente nos jornalistas
e venceu também nos técnicos das seleções. Porém, o Vini Júnior venceu nos capitães e foi de lavada na torcida. Então ali está claro, né? Nós temos uma posição popular divergente daquela da imprensa, muito claramente nesse ano 2024, e no fundo vai ser o que divergiu em todas as anteriores, sendo que nos casos do Neymar em 2015, nem mesmo a opinião popular existe a favor disso, né? É só no Brasil e é só uma questão de uma geração realmente que veio com essa história, né? Das quatro, essa é a mais fácil de desmontar. 2023, 21 e 18 são questionáveis, muito embora eu entenda que todas as três foram corretas e já, de novo, já temos vídeos específicos sobre isso. E 2018 vai ser tema desse vídeo aqui também. Então, a bola de ouro 2024 ela poderia ser dividida entre Rodri e Vini Júnior. Talvez, quem sabe, né, fosse justo. Cristiano Ronaldo para fazer sua média lá, né, no Globo Soccer. Ele fala que o Vinícius Júnior deveria ter sido bola de ouro, que o Rodri mereceu também, mas que o Vini deveria ter ganhado. Como assim mereceu também? Então, se decida, né, meu querido? Enfim, e o Rodri deu uma ótima resposta dizendo, né, que os mesmos jornalistas que escolheram ele dessa vez votaram no Cristiano Ronaldo anteriormente e lá ele não questionava o critério. Enfim. Mas aí eu fui fazer esse exame, né? Eu gosto sempre de olhar as temporadas e as premiações e ver, né, um determinado ano isso poderia ter acontecido, num determinado ano isso poderia ter acontecido também. Veja, nessa aqui foi isso. De novo, eu não estou aqui falando daquelas que eu acho que o vencedor foi incorreto ou que deveria ter outro vencedor, né? Para isso, nós temos o vídeo quais outras bolas de ouro, quem mais merecia ter vencido a bola de ouro, né? Em que eu falo de situações de injustiça, né? Qual foi a bola de ouro mais injusta da história também, é outro que eu trato disso. Então são vídeos específicos. Aqui eu não estou falando de que o vencedor do ano X foi errado e que deveria ter sido outro, mas que houve alguém equivalente que poderia ser igualmente vencedor e seria justo que dividisse-se. Então eu vou começar falando de dois casos que eu vou citar como menções honrosas, porque são universos paralelos, né? Ou seja, eu estou citando, vou citar casos de jogadores que não eram elegíveis à Bola de Ouro. Não podiam participar da premiação, logo, eles não deveriam ter vencido, nem foi injusto, mas num universo como o de hoje, fazendo um anacronismo, seriam casos em que poderíamos dividir. Temos vídeos específicos sobre o Maradona e Pelé, né? As temporadas em que eles poderiam ter vencido a Bola de Ouro. Vídeos com documentos analíticos bem extensos, né? 7 páginas no caso do Diego e quase 12 no caso do Pelé. Então, de novo, peço para vocês assistirem esses vídeos para entenderem com mais profundidade, mas cito aqui rapidamente então. 1962 e 1989, 2 anos em que lá, 62, Pelé e Garrincha não eram elegíveis e 89 Maradona não era elegível. Caso fossem, eles todos seriam legítimos vencedores nesses anos. A própria France Football, quando ela fez aquele retrospecto em que ela deu 7 bolas de ouro para o Pelé, mentira, não deu 7 bolas de ouro, coisíssima nenhuma, ela disse que achava que naqueles anos X o Pelé poderia ter vencido se os critérios de hoje valessem. Ela colocou em 62 o Garrincha como vencedor, naturalmente impulsionado pela Copa do Mundo. E é justíssimo, porque a Copa que ele fez, com o Pelé machucando-se já na segunda partida, é das maiores atuações de todos os tempos, né? Nós temos também vídeos sobre isso, quais foram as maiores atuações individuais em um torneio de Copa do Mundo, e a do Garrincha está ali no top 5, seguramente, possivelmente no top 3 de todos os tempos. Com mais profundidade você pode ver lá a minha opinião, inclusive, sobre quais são essas maiores atuações individuais. Mas o Garrincha ele não fez apenas uma grandíssima Copa, em que ele decidiu as quartas de final e a semifinal praticamente sozinho, né? Foi o grande nome do torneio e com destaque para as quartas e semifinal. Naquele ano, o Botafogo foi campeão do torneio Rio-São Paulo, seu único título do Rio-São Paulo. É verdade que o Santos não participou, mas era um torneio do mais alto nível técnico no Brasil. Era mais alto do que a Taça Brasil, naturalmente. E o Botafogo foi o campeão daquele torneio. E também o Botafogo foi campeão carioca naquele ano,
né, 2 turnos, eram 13 participantes e acabou tendo uma final praticamente, uma final no dia 15 de dezembro, lá no Maracanã, 150 mil torcedores, Flamengo e Botafogo, 3-0 para o Botafogo, 2 gols de Garrincha, uma atuação monumental para muitos, a sua maior atuação na carreira em todos os tempos. Mas certamente 62 foi o grande ano dele. Então, considerando que a France Football colocou ele como o digno vencedor, e no vídeo do Pelé eu digo que entendia que o Pelé deveria vencer em 62, eu digo aqui que poderíamos ter dividido a bola de ouro tranquilamente entre os dois. Seria muito bonito e simbólico se isso tivesse acontecido. Garrincha, campeão da Copa e principal jogador, com Pelé machucado. E ainda 2 grandes torneios importantes, muito importantes à época, sendo protagonista de ambos, sobretudo o Campeonato Carioca. E o Pelé, um ano em que ele teve muita lesão prejudicando ele, né? Ele não fica fora apenas da Copa, ele perde vários jogos em vários momentos, jogos agudos, mas cito para vocês apenas as grandes finais dele nesse ano. A Taça Brasil, contra o próprio Botafogo, foi decidida numa melhor de 3, a partida de desempate lá no Maracanã, 5-0 para o Santos, e o Pelé fez 2 gols, salvo engano, foi o grande nome daquela decisão. Libertadores 62, disputada em melhor de 3 também, um jogo na Vila, um no Centenário Montevidéu e a melhor de 3 na Bombonera, Santos e Boca, Pelé arrebentou com o jogo. E o Mundial de Clubes, né? Contra o Benfica, lá e aqui no Maracanã e lá, sobretudo lá no Estádio da Luz, contra o Benfica, para muitos é também a maior atuação individual do Pelé em todos os tempos, esse jogo. E some-se a isso, essas 3 finais épicas e monumentais dele, o fato de o Santos ter sido campeão paulista e ele ter sido artilheiro com 37 gols, um campeonato de extensão a mesma do Campeonato Brasileiro hoje. Foi o ano que o Santos foi o primeiro time a marcar mais de 100 gols. Primeiro não, desculpem. O segundo time a marcar mais de 100 gols. O Corinthians lá em 1953 havia feito e o Palmeiras em 96 tornaria a fazê-lo. Então, 62, Pelé e Garrincha, uma bola de ouro dividida em 2 seria a coisa mais simbólica, mais perfeita para mostrar também como o futebol brasileiro dominava naquela época. Em 1989, nós temos o vencedor Marco Van Basten, meu xará Marcel Van Basten, vencedor da Bola de Ouro daquele ano, de forma absolutamente digna e merecidíssima. Ele já vinha de uma Eurocopa que lhe rendeu a Bola de Ouro, uma Bola de Ouro dele em 88, que é semelhante à do Paulo Rossi em 82 e à do Ronaldo em 2002, que nós já vamos falar sobre ela. Por quê? Foi uma temporada em que ele esteve muito lesionado, muito tempo fora, mas na fase mais aguda do torneio mais importante daquele ano, ele foi absolutamente preponderante e dominante e foi coroado assim. Então isso já diz para nós da Bola de Ouro 2002 do Ronaldo que nós vamos falar. Mas naquela temporada ele não foi dominante. Porém em 89, na temporada 88, 89, ele fez uma temporada excelente naquele ano, mais de 30 gols em 47 jogos. E o Milan foi campeão da Champions League, né, naquele ano. Ele sendo artilheiro da Champions, com 10 gols, e marcando 2 gols na final. Portanto, inquestionável que no principal torneio que existia, né, já que a Eurocopa e Copa do Mundo aconteceram um ano antes e um ano depois, o principal torneio é a Champions League. Ele foi o maior nome decisivo. Mas Diego Armando Maradona era naquele momento o maior jogador do mundo e não era elegível à Bola de Ouro naturalmente. E naquele ano nós tivemos os dois em embates no Campeonato Italiano, em que nenhum dos dois foi campeão, a Inter de Milão que foi campeã, né? Salvo engano, sim. O Napoli vice e o Milan em terceiro, com quase a mesma pontuação, ou um ponto a mais para o Napoli, né? Decidido ali no par ímpar quase, né? Nos critérios de desempate. Mas é importante lembrar que nos confrontos Napoli e Milan houve um empate e uma vitória massiva do Napoli diante do Milan, no qual o Maradona foi o dominante daquele jogo, marcou um gol, deu outra assistência, além de dominar todas as ações, uma goleada, né? Naquele ano também, o Diego Maradona e o Napoli foram vice-campeões da Copa Itália, ao passo que o Milan havia sido eliminado anteriormente. E, por fim, naquele ano, o Napoli foi campeão da Copa da UEFA.
Copa da UEFA que não é a mesma coisa que a Liga Europa hoje. Por quê? Porque hoje, para a Champions, vão 3 ou 4 italianos conforme o ano, né? Os rankings, né? Mas vão os primeiros 3 ou 4 colocados dos países é que vão. Para aquela época, somente o campeão do ano anterior é que ia para a Champions. Portanto, o vice-campeão disputava a Copa da UEFA. E naquela Copa da UEFA, Maradona foi absolutamente preponderante. A final disputada em ida e volta. 5 gols ao todo, o Napoli marcou, ele fez 4 dos 5 gols, ou melhor, ele participou ativamente de 4 dos 5 gols, marcando 2, e outros 2 com passes e assistência. Portanto, seria justíssima também uma divisão da Bola de Ouro de 89 entre Van Basten e Maradona. Mas vamos aí aos casos práticos. Eu selecionei 4 temporadas em que eu entendo que isso poderia ter acontecido. Vou citar as 2 semifinalistas, que vão ser eliminadas na semifinal, porque pelo simples fato de que esses jogadores foram adversários nos clubes e nas seleções, ao passo que os vencedores dessa minha seleção vão ser jogadores que dividiram clube e seleção. E esse foi o principal critério para dividir. 1974, o vencedor da Bola de Ouro é Johan Cruyff e o vice da Bola de Ouro é Franz Beckenbauer. Acontece, porém, que a seleção alemã e o Bayern de Munique venceram os principais torneios daquele ano. A seleção alemã foi campeã da Copa do Mundo e o Bayern foi campeão da Champions. O Cruyff, com o seu Barcelona, foi campeão espanhol, né, no ano em que ele chegou no Barça. Foi um jogador preponderante, dominante, um torneio, um campeonato formidável. E realizou na Copa do Mundo uma das 5 maiores atuações individuais na história do torneio, no mesmo torneio, junto a Garrincha 62, Messi 22, Romário 94, Ronaldo 2002, Zidane 2006, Pelé 70, entre outras tantas, mas a do Cruyff foi uma das maiores de todos os tempos, sim. Eu talvez colocasse em top 3 ou 4 no mínimo, porque não foi campeão, vamos dizer assim, né? Mas ele teve uma atuação individual formidável. Então, por esse critério de uma atuação individual formidável e uma atuação preponderante premiada também por troféus coletivos, eles entenderam e premiaram o Cruyff, mas poderia muitíssimo bem ter sido o Beckenbauer, né? Tem uma frase do Beckenbauer que diz, inclusive, sobre a Copa do Mundo: Cruyff foi o melhor jogador, mas eu venci o torneio. Né? Então, é isso. É mais uma questão de visão. Eu entendo que é mais importante o efeito individual ou o efeito individual, mas também tendo mais resultado coletivo. Naquela época, a visão entendida foi pró-Cruyff, mas poderia perfeitamente ter sido pró-Beckenbauer e não seria nada mal uma divisão dessa bola de ouro. Fato semelhante ocorre em 2018, quando no meu vídeo específico de 1h10 de análise, portanto não é apenas um eu acho, eu quero, eu prefiro, né? Em quase 1h10 de vídeo eu falo sobre a temporada 2018. Quer mais detalhes? Veja lá. Eu defendo a escolha do Luka Modric como bola de ouro 2018. Mas eu não acho que ele foi deveria ter sido, minha opinião pessoal, como o bola de ouro 2018. Isso não é uma contradição. Eu defini todos os critérios, mostrei que tudo que ele fez perfeitamente. Tudo que ele deveria fazer, ele fez perfeitamente. Ele fez até a mais. E que houve um entendimento, mais ou menos como antagonizando com 74, um entendimento de que o Modric, apesar de não ser o ponto final do iceberg, apesar de não ser o mais decisivo visualmente, ele foi o mais decisivo e mais impactante para tanto o clube quanto a seleção, né? Uma seleção que foi vice-campeã da Copa do Mundo e um Real Madrid que venceu, né, a Champions League. Eu defendo a escolha dele, mas na minha opinião deveria haver outro vencedor. E esse vencedor não foi o Cristiano Ronaldo. E eu mostro lá por que não o Cristiano Ronaldo. Mas aqui eu digo, Antoine Griezmann merecia e poderia ter vencido tranquilamente a Bola de Ouro 2018. Na minha opinião, foi o melhor jogador da temporada 2017-2018 e deveria ter sido assim agraciado. Não o foi, então eu digo que a Bola 2018 poderia perfeitamente ter sido dividida entre Modric e Griezmann, assim como a de 74 entre Beckenbauer e Cruyff.
Mas aí vamos às duas finalistas, aquelas que passaram por todos os critérios, ou seja, temporadas dominantes, impactantes, jogadores perfeitamente elegíveis, que foram votados, foram muitíssimo votados, mas que no final ali pendeu para um ou para outro. São as duas bolas de ouro de 2002 e de 1972. Se vocês olharem nos resultados, vocês vão ver algumas coisas interessantes. Na de 72, o interessante é que ela foi a bola de ouro mais acirrada de todos os tempos, ser considerados do primeiro ao quarto jogadores, né? A menor distância de todos os tempos entre o primeiro e o quarto colocados. O Beckenbauer e o Miller, que vão ser tema aqui, além deles, um jogador cujo nome está me fugindo agora, infelizmente, também alemão, jogava no Borussia Mönchengladbach, ficou em terceiro lugar, e o Cruyff em quarto. É a menor distância entre o primeiro e o quarto colocados. Houve outras bolas de ouro mais acirradas, se consideradas apenas o primeiro e o segundo, ou eventualmente o primeiro e o terceiro, mas a menor distância entre o primeiro e o quarto foi essa de 72, o que já mostra quão dividido realmente foi essa votação. Mas ali escolheu-se o Beckenbauer como bola de ouro. E aí, num contraponto a 74, né, e de certa forma meio que compensando, porque ele vence 72 e perde 74, ele poderia vencer as duas, como ele poderia não vencer nenhuma delas. Mas em 72 foi o ano em que o Gerhard Müller fez tanto gol que chega a assustar, né? Só foi ser realmente equivalido após ele com o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Lewandowski chega a superar essa marca dele de gols, mas no campeonato alemão, nunca em temporada. O que ele fez naquela temporada, o Pelé havia feito em 58, o Messi faria em 2012 e o Cristiano Ronaldo chegou muito próximo. Mas o Messi e o Cristiano fizeram isso em várias temporadas, né? Ele marca 40 gols no campeonato alemão, o Bayern de Munique é campeão alemão, mas o principal é que a Eurocopa, né, na semifinal e na final, a Alemanha marcou ao todo, foram 6 gols que a Alemanha marcou ao todo, e ele fez 5 gols. Ou foram 5 e ele fez 4, acho que foi isso. Foram 5 gols marcados pela Alemanha e ele marcou 4 gols. 2 na semi, os 2 gols, e na final 3 gols e ele marcou 2. E além disso, no amistoso pré-Eurocopa, só parênteses aqui, pessoal, a Eurocopa naquela época ela tinha a fase final, e a fase final era apenas uma semifinal e uma final. Era apenas 4. Mas não é que o torneio consistia de 4 participantes, e sim que eles entendiam que os qualifyings eles eram disputados ao longo de 2 anos anteriores, e enfim, tinha todas as eliminatórias, né? E o torneio final consistia de 4 equipes. Essas 4 equipes, portanto, semifinal e final com disputa de terceiro lugar, que a disputa de terceiro lugar hoje já não existe mais na Euro, né? Então, nessas a semi e na final, o Miller fez 4 dos 5 gols. Mas houve um amistoso da Alemanha antes da Euro, né? Amistoso final contra a União Soviética, que era uma seleção muito forte à época. 4-1 para a Alemanha, 4 gols do Gerd Müller. Então, não é apenas o gol, mas quantos gols em que momentos, né? Então, acredito que o Gerd Müller poderia ter sido agraciado com a bola de ouro aquele ano, certamente. E ele jogava no mesmo Bayern do Beckenbauer e, naturalmente, na mesma seleção do Beckenbauer, né? Então, entendeu-se que o Beckenbauer foi mais impactante, ok, perfeito, era um líder, era um jogador que não deixava passar nada, e, além disso, tinha, né, era capitão, era um jogador que tinha impacto de várias formas. E aí eu entendo porque o futebol ele não é apenas o gol, né? Mas não seria nada mal em a gente ter dividido essa bola de ouro entre Gerd Müller e Beckenbauer. Justiça das justiças, o Gerd Müller venceu a bola de ouro em 70, que naturalmente ele não teria vencido se o Pelé fosse elegível. E a bola de ouro de 2002, como assim poderia ter sido dividida? Sim, a bola de ouro de 2002, ela agraciou o Ronaldo Fenômeno, de modo justíssimo, afinal. Primeiro porque ele teve uma atuação na Copa do Mundo que está entre as 10 maiores atuações de todos os tempos. Eu não colocaria entre as 5, mas entre as 10 certamente maiores atuações de todos os tempos. Há quem fale que o Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa do Brasil, o melhor jogador do Brasil naquela Copa, ou o melhor jogador da Copa, e eu discordo frontalmente. Tem um vídeo específico sobre isso para vocês, quem foi o melhor jogador da Copa 2002, ali eu defendo e mostro porque o Ronaldo foi o melhor jogador daquela Copa, que o Kahn foi agraciado, né?
Também acho perfeitamente ok escolher o Kahn, mas como o prêmio foi definido antes da final, ficou meio cabuloso, assim, né? Muito embora todos os posteriores vocês podem notar, e na maioria das vezes o vencedor da Copa não é votado o melhor jogador da Copa, na maioria das vezes. Parênteses feito, a atuação do Ronaldo naquela Copa foi fantástica e é uma história de superação formidável, e por isso ele merecia ter vencido aquela bola de ouro só por isso. Mas ele não teve uma temporada, ele sequer jogou praticamente naquela temporada. Um número pequeno de gols e de partidas na temporada, né? É indefensável a bola de ouro 2002 para o Ronaldo, naquele pessoal que diz que a bola de ouro 2023 para o Messi é roubada. É impossível você dizer que o Ronaldo mereceu a bola de ouro de 2002, ou que o Van Basten mereceu a bola de ouro de 88, ou que o Paulo Rossi mereceu a bola de ouro de 82, se você diz que o Messi não mereceu a de 22. Beleza, pessoal? Então sejamos coerentes, meus amigos. Mas o fato é que em 2002 o Ronaldo jogava pela Inter, né? Ele se recupera da lesão e termina aquela temporada pela Inter e inicia a temporada 2002-2003 pelo Real Madrid. No Real Madrid ele era companheiro do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, que jogou na seleção, né, na Copa 2002, fez uma Copa formidável, uma ótima Copa, sem protagonismo, mas uma ótima Copa, e foi também o jogador preponderante na Champions League 2002. O Zidane fez o gol e todo mundo se lembra muito bem, por isso que o Zidane foi para o top 3 da FIFA, não para o top 3 da Bola de Ouro, ele ficou em quarto na Bola de Ouro, mas na FIFA ele ficou no top 3, na premiação da FIFA, juntamente ao Kahn, né? Embora tenha feito uma Copa absolutamente nula, porque também machucado, ele ficou no top 3. Mas o Roberto Carlos, ele foi preponderante naquela Champions, preponderante naquele Real Madrid. Na final da Champions, os dois gols, aquele gol milagroso do Zidane, um golpe de taekwondo, é uma assistência do Roberto Carlos. Muitos querem desmerecer que ele deu um balão para cima. Não, esse cara não dava balão para cima, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Naturalmente que aquilo que ele fez, se não fosse um Zidane, ou não fosse um jogador desse nível, não teria acontecido aquilo. Mas é ele que dá o passe para o Zidane. E o primeiro gol também, gol do Raul, né? É um lateral do Roberto Carlos, cobrado diretamente, que coloca o Raul na frente do gol, né? Não tem impedimento. Ele, com a força que ele tinha, ele faz um cruzamento, vamos dizer assim, para o Raul fazer o gol. E na final do Mundial Interclubes, do Real Madrid contra o Olímpia, também é o Roberto Carlos que faz uma assistência, e a outra é praticamente uma assistência, porque ele também participou efetivamente da jogada. Roberto Carlos fez um gol na Copa, era esse exímio defensor também e exímio apoiador no ataque, portanto ele mereceria. Mas mais do que só isso, pessoal, fica aí a curiosidade para vocês. Houve 4 bolas de ouro em todos os tempos em que houve um vencedor, porque somou X votos, né? Somou mais pontos, do primeiro ao quinto colocados, atribuídos os pontos. Houve 4 vezes na história da bola de ouro em que o segundo colocado, né, e portanto ele somou menos votos ao todo, ele teve mais votos em primeiro lugar. Isso aconteceu em 1977, 1996, em 2000 e em 2002. Em 2000, o Zidane teve mais votos para primeiro lugar do que o Figo, que venceu. Em 96, o Ronaldo Fenômeno teve mais votos para primeiro lugar do que o Matthias Sammer, que venceu. Em 77, o Kevin Keegan teve mais votos para primeiro lugar do que o Alan Simonsen, que venceu. E em 2002, o Roberto Carlos teve mais votos do que o Ronaldo Fenômeno, que venceu. Ele teve 23 votos para primeiro lugar, enquanto que o Ronaldo teve 16 votos para primeiro lugar. O próprio Roberto Carlos já falou sobre isso e já brincou e já disse que falou assim para o Ronaldo, dizendo que ele perdeu a bola de ouro por causa de uma partida, a final da Copa do Mundo. Natural, a final da Copa do Mundo é a maior das partidas. Mas para isso nós teríamos o MVP da final, não é isso? E o Roberto Carlos, naquela temporada, ele fez uma temporada certamente superior à do Ronaldo. O histórico do Ronaldo, a sua artilharia naquela Copa, a sua superação e a sua atuação na final é que lhe valeram a bola de ouro. E é merecidíssimo por causa disso. Mas, se fosse
outorgada a Bola de Ouro 2002 para o Roberto Carlos, seria igualmente merecido. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.